Amados, nós ouvimos de toda forma que a família representa, né? A família é a primeira instituição divina. E na ótica humana, a família teria tudo para não dar certo. Porque são dois fios desencapados, e eu creio que é o maior milagre depois da salvação é você entender a família. Porque há um momento na vida do ser humano, quando ele, em obediência ao que Deus criou, o próprio organismo dele sai à procura do casamento, né? E Deus diz que os dois se tornarão uma só pessoa, uma só carne. E aquele momento, às vezes a gente encontra e acha ter encontrado a nossa alma gêmea. Mas depois que casa, que a gente vai ver que não tem nada de gêmea, né? É completamente diferente, tem tudo para dar errado. Mas por ser uma instituição divina, ela tem que dar certo. E para dar certo precisa dos princípios bíblicos, para que a gente possa em cima deles caminhar. Eu estou com a minha namorada, completando agora no próximo dia 25, se Jesus não voltar, eu acho que ele volta. Nós estamos comemorando 40 anos de namoro, de caminhada, e não é fácil. Não é fácil, só Deus sabe como nós temos passado por lutas, mas com Ele no barco, a coisa flui. E sempre buscando o entendimento na palavra, seguindo os princípios da Bíblia. Eu quero comentar o texto que se encontra no livro de Gênesis, quando eu vejo a primeira manifestação do amor de Deus pelo homem. Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 18. Gênesis 2, 18, nós vamos ler a primeira manifestação do amor de Deus pelo homem. Diz assim a palavra: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora semelhante a ele. Eu trouxe uma outra Bíblia com uma tradução um pouco diferente, para tentar esclarecer mais, né? Uma ajudadora. A gente aprende muito com esse texto. Tem mulheres querendo ser tanta coisa, mas segundo a orientação bíblica, a mulher é ajudadora. Seguindo o sistema do mundo, nós aprendemos lá fora que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Olha, jovens, essa é a orientação do mundo. Mas no nosso manual de fé e conduta diz que não é bom o homem estar só. Aí nós vamos ver o que Deus fez. Vendo a solidão do homem, Deus preparou, tirou de um dos seus lados uma costela. Não tirou de cima, não tirou de baixo, tirou do lado, uma costela. E da costela Deus falou: haja uma mulher. Não foi isso? Hein? Não. Deus transformou aquela costela em algo semelhante a ele. E o homem viu e se agradou daquilo que ele recebeu. E o texto agora, já no versículo 22, diz o seguinte: o Senhor Deus formou uma mulher da costela que tomara do homem e lhe trouxe. O homem disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Portanto, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Repete comigo: deixará o quê? Isso é o primeiro princípio. Se unirá a quem? A sogra, ao cunhado, ao papagaio, é isso? Não, a sua esposa. E serão agora uma só carne. A partir daquele documento que nós assinamos, que não é um contrato, nós vamos ver a dificuldade de caminhar a dois. Quando a gente fala família, a gente imagina logo na nossa mente um homem, uma mulher e filhos. Eu quero dirigir a minha primeira palavra ao casal, ao homem, o líder, o cabeça, o sacerdote, e a mulher como ajudadora nesta caminhada. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que abomina o divórcio, um Deus que bota a família como a base da nossa sociedade. O irmão Ricardo falou aqui, uma família saudável significa uma igreja saudável. Eu quero ampliar.
uma igreja, uma família saudável, uma sociedade saudável. E o que nós estamos vendo lá fora é fruto da família destruída. É fruto de uma família desorganizada, sem os princípios que a Bíblia nos dá. O homem tendo a incumbência de ser o administrador, nós estamos vendo lá fora que está faltando homem no mercado. Está faltando paternidade. Quando a gente entra hoje dentro de uma escola municipal, a gente fica impressionado com a quantidade de meninos e meninas homossexuais. Falta de homem, falta de paternidade. Sábado eu fui pregar, sexta-feira eu fui pregar um dia com Deus na primeira igreja batista do Rio, ali dentro do Morro do São Carlos. E deixei o carro estacionado num lugar terrível de perigoso. E quando eu me preparava para entrar na igreja, eu vi como é que dá o nome? Esse galão que bota entulho de obra. Não é container, né? Um caçambão. Tá? E quando eu ia entrando na porta da igreja, eu olhei para lá, tinha um moço com um olhar triste. E eu cheguei para aquele moço, o Espírito Santo me levou a falar com ele. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Mas em frente à igreja, em frente tem uma UPP, tinha uns policiais trabalhando ali. Eu imaginei, aquele moço não oferecia perigo. Se oferecesse perigo, aquele moço não estava ali. Mal vestido, triste, e eu falei assim, qual é seu nome? Ele falou, Tiago. Posso te dar um abraço, Tiago? Ele falou, nunca ganhei um abraço. Nunca, mas você vai ganhar um abraço hoje. E ele ficou com medo que eu o abraçasse. O senhor é delegado? Eu falei, não, eu sou pastor. Deixa eu te abraçar. E ele com medo, ele olhou para o policial, olhou para mim. E eu fui abracei aquele moço. Sabe uma pessoa que não sabe abraçar? Gelado, um poste. E eu abracei e chorei com aquele moço. Qual o nome do seu pai? Eu não tenho pai. Eu nasci de uma violência sexual. Minha mãe não pôde me criar, me jogou na rua. Eu moro na rua. Eu não tenho a certidão, não tenho nada. E aquilo que eu vi ali é o quadro do Brasil hoje. E eu falei, você vai entrar comigo nessa igreja? Ele falou, não, eles não vão deixar. Vão deixar. E a portaria barrou o moço. A irmã falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Você conhece ele? Eu falei, meu filho, adquiri ele agora. Eu vou ter que pedir autorização ao pastor. E foram lá pedir autorização ao pastor. E eu fiquei ali com ele, conversando, eles não vão deixar eu entrar. Eu já tentei, eles não deixaram. Mas aquele pastor foi de uma sabedoria tremenda. Aquele homem de Deus, quando eu subi com aquele moço, ele falou assim, Joaquim, querido, você trouxe um visitante. Deixa eu abraçar esse visitante. E abraçou, e ele falou o seguinte, hoje é o dia da independência. E o pastor falou, graças a Deus, a independência do Brasil. Eu falei, não da minha independência. Eu ganhei 2 abraços quando eu nunca ganhei um. Ganhei 2 hoje. E o pastor perguntou assim, você, Tiago, você sabe que você tem o nome de Tiago, irmão de Jesus? Você tem um documento? Eu falei, não tem nem certidão. 27 anos. 27 anos. Você tem um sonho, Tiago? Tenho. Qual é o teu sonho? Eu quero ser auxiliar de pedreiro. É muito pequeno esse sonho. Mas graças a Deus, na terça-feira o pastor me ligou dizendo que ele já está trabalhando como auxiliar de pedreiro na igreja. É a família. É a família que Deus nos concedeu, que nós temos que zelar por ela, cada um com seu papel. O homem como cabeça, como sacerdote, amando incondicionalmente a sua família. A mulher como ajudadora dessa construção a 2. E aí a gente vê o que está acontecendo aí fora. Pessoas casando para não ficar solteira. Pessoas casando para sair de casa, fugindo do princípio bíblico. E naquela de que, eu caso, se não der certo, eu me separo. Não, a família é a célula máter da sociedade. Quando a gente fala em célula, a gente imagina uma coisa pequenininha, mas com um poder tão grande. Não existe igreja sem família. Não existe sociedade sem família. Agora, quando a minha família vai bem, eu posso mudar o meu entorno. Eu posso mudar o vizinho da direita, da frente, de trás. Tudo depende do meu entendimento e da aplicação da palavra de Deus na minha vida. Não é bom o homem estar só.
e serão agora os dois uma só carne. Como? Somente um milagre de Deus para nos fazer entender na caminhada como me tornar uma só carne. Dois inteiros se tornar um. Como? É um milagre, não é, André? É um milagre. É o primeiro milagre para a família, que a gente precisa ver isso aí. A gente casa naquela ilusão de que é igual, que é alma gêmea, e a ciência já está provando que não existe um homem igual. Eu fui abrir uma conta no Bradesco esse dia, estou meio atrasado, né? Mas o Bradesco acho que está mais adiantado que os outros bancos, e eu fui ter que fazer, não é digital, não é mais no dedo, não, é na palma da mão. Eu perguntei para o rapaz, o que é isso? Ele falou assim, não existe palma da mão igual. Porque a fotografia pega além das marcas, pega o vaso sanguíneo, pega tudo. Não existe no planeta alguém igual a mim, você é único. Isso é maravilhoso. Aí eu vou casar com alguém diferente também, achando que somos iguais, que somos alma gêmea. No meu caso com a Dulcineia, nós somos muito parecidos. Eu venho de uma família com 5 homens, 5 irmãos. Você imagina minha mãe tratando de 4 irmãos e o meu pai, que o homem por excelência não é tão organizado como a mulher, né? É meio bagunceiro. E a gente casa naquela ilusão de que encontrou algo parecido. E aí eu fui acostumado a chegar da escola, jogar o quichute para lá, a pasta para lá, e cuequinha, e meinha, e casa. E encontra a alma gêmea da gente. E casei com uma menina maravilhosa, tem 10 irmãs. 10 irmãs a irmã Dulcineia tem. E aí eu chego lá, tudo vai dar certo, é minha alma gêmea. No primeiro dia de casado eu escutei uma voz falando comigo assim, ó, abaixa a tampa e dá descarga. Abaixa a tampa e dá descarga. Primeiro dia, 39 anos ouvindo a mesma coisa. Toalha no em cima da cama, tem uma cestinha para botar cueca, para botar meinha, para botar... 39 anos. Eu agora aprendi. Eu já faço questão de arriar a tampa do vaso. Eu estou cuidando dos netos agora, né? Aí vamos lá, Joaquim, quer fazer xixi? Vamos lá, faz xixi. Dá descarga e abaixa a tampinha. Por quê, vovô? Porque a vovó gosta. Vamos lá. Família. Nós somos semelhantes. O texto que nós lemos diz que Deus fez algo semelhante ao homem, não igual. E aí nós temos que obedecer alguns princípios, como 2 fios desencapados podem caminhar nessa condição de produzir alguma coisa. Estou falando só do homem e da mulher, e querer chegar ao céu. É problema toda hora você esbarra num trocinho diferente. Toda hora você esquece a toalha na cama, toda hora você esquece um troço fora do lugar. Semelhante. E aí, nós vamos seguir os princípios da Bíblia. Primeiro princípio, que o casamento não é um contrato. Você assinou aquele documento, você está sendo uma aliança entre você, ela e Deus. E essa aliança tem um prazo determinado. Qual é? Até que a morte venha nos separar. É aliança. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. Deus é um Deus de aliança. E Ele quer uma aliança. Ele fez uma aliança comigo e com ela. E nós precisamos valorizar essa aliança. As diferenças vão saindo pelo caminho. Existem mecanismos que vão nos ajudar a caminhar. Primeiro princípio de mecanismo para a gente aprender. Caminhar em acordo. Amós 3:3. Estou falando para os jovens também, que vão se casar. Caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, jiló é comida de gente? Mas ela gosta. Ela gosta. Por ela gostar e eu odiar, não vou deixar de entrar com um jiló dentro de casa. De vez em quando eu faço uma graça, compro lá um jilózinho, e ela fala assim, vou fazer fritinho para você. Como fritinho. Eu preciso entender, para a gente caminhar junto, a gente precisa estar em acordo um com o outro, porque senão ela vai puxar para o lado da parentela dela, e eu vou puxar para a minha. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a ela, e serão os dois uma só carne, uma só pessoa, uma nova família. Eu tenho que pegar do papai e da mamãe o que é bom e trazer para cá, e ela de lá para cá, não tudo,
Porque se eu quiser nortear a minha caminhada com o espelho da minha família, vai dar problema. E aí eu tenho um professor que não está aqui presente, e ele me contou uma historinha, como isso é possível. Pastor Anésio Sarmento. Para você descobrir essa matemática de Deus e resolver ela, onde 2 inteiros se tornam 1, quando você fala caminhar em acordo, você precisa entender, abrir mão. Eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu trouxe de lá, para eu aplicar aqui, nesta construção. Já que a família é um projeto de Deus, a construção dela é nossa, cabe a mim e cabe à irmã Dulcineia, cabe ao irmão Ricardo e à irmã Tânia. Então nós precisamos entender, é uma construção a 2. Mas quanto que eu vou ter que fazer? Eu tenho que abrir mão de pelo menos 50%, é muita coisa, gente. Pelo menos 50% daquilo que eu trouxe de lá, do meu papai e da minha mamãe, que valeu para eles. Para essa construção aqui não vale. Eu tenho que ter novos valores bíblicos. Da mesma forma, a irmã Dulcineia também tem que abrir mão de pelo menos 50%. Como fazer? Por onde começar? Eis a razão, eis a questão. E aí eu aprendi com o pastor Anésio como fazer isso aí, aprendendo a abrir mão. E aí conta a história que uma igreja tinha uma mocidade muito linda, mas no meio daquela mocidade tinha um moço dedicado, um moço muito voluntarioso. Em toda manifestação de festa na igreja, aquele moço estava lá. Mas aquele moço tinha um problema, ele não sabia abrir mão, ele era inflexível. Se ele decidisse uma coisa, tinha que ser conforme a ideia dele. Vamos imaginar que vamos fazer um aniversário aqui na igreja, ele botou na cabeça dele, vai ser azul, o motivo vai ser azul. Ninguém mudava. Só que esse moço um dia, a igreja dele fazendo confraternização com outra igreja, ele bateu os olhos numa que ele achou que era a alma gêmea dele. Olha, que coisa linda, se apaixonou por ela. Se apaixonou, começaram um namoro, e à medida que eles namoravam, estavam sempre brigando, sempre entrando em choque, e aquilo começou a ser uma coisa comum no relacionamento deles, e a igreja sofrendo com aquilo, e algumas vezes eles iam parar no gabinete do pastor. Um dia aquele moço, com aquela moça, procuraram o pastor e falaram: pastor, nós viemos aqui para marcar o nosso casamento. O pastor quase caiu da cadeira. Eu falei: meu filho, vocês não têm preparo para isso? Família é um projeto de Deus, mas vocês têm que estar nesta construção. E para você entender esta matemática de Deus aqui, só existe uma possibilidade: é você abrir mão de pelo menos 50% do teu eu, do teu querer, das suas vontades, das coisas que você trouxe da tua casa, em função dela. E ela da mesma forma, abrindo mão, cada um 50%, 50 com 50, se torna um inteiro. E a história diz que aquele moço ficou triste e foi embora. Mas ele amava aquela menina. E o tempo passou, voltaram lá e falaram para o pastor: pastor, nós vamos nos esforçar e eu quero casar. Marcaram o casamento, uma festa muito linda, muitos convidados. No meio daquela multidão de convidados, alguém achava que não ia dar certo, porque conheciam bem a natureza, a personalidade, o caráter daqueles dois. E casaram. E foram felizes para sempre, não é sempre assim? Acreditando que o amor é que vai nos conduzir. Não é só o amor. Passou o primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, ninguém viu motivo nenhum de briga, só vitória. Os filhos chegaram e o tempo foi passando e aquela família se tornou uma família exemplar. E chegaram a 50 anos de casado. Por onde passava aquela família, o pessoal gostava. Referência de família. Referência de família, como nós temos muitos aqui dentro. E aquele homem agora quer celebrar os seus 50 anos de casado, oferecer um culto de ação de graças a Deus. E chama a esposa e a família, procura aquele pastorzinho, cansado, jubilado. E chega lá no dia da cerimônia, o pastor lembrou do fato. Falei: meu irmão, você era muito atribulado. Como você me deu trabalho, meu irmão. E como é que você chegou a 50 anos? Conta para mim, meu irmão. E aquele homem foi rápido: pastor, o biquinho de pão fez toda a diferença. Como o biquinho de pão, meu irmão? Pastor, a minha natureza era uma natureza brava, mas o biquinho de pão contribuiu para me aborrecer muitas vezes, porque eu amava comer biquinho de pão. E quando eu chegava no café da manhã, que algum desavisado chegava lá e comia o meu biquinho de pão, aquilo me aborrecia.
Eu ia para o trabalho aborrecido, chegava à noite na igreja aborrecido e trazia problema para o Senhor. Mas pastor, no meu primeiro café da manhã, quando eu fui comer o biquinho de pão, eu lembrei das suas palavras. É preciso abrir mão de pelo menos 50%. E eu peguei o meu biquinho de pão, passei uma manteiguinha e ofereci para ela. A partir dessa primeira atitude, pastor, tudo ficou mais fácil. Outros valores eu comecei a abrir mão em função dela. E chegamos a 50 anos e o nosso casamento está muito bem, obrigado. Parece difícil, mas precisa botar o pé no mar, senão ele não abre. Mas o pastor continua. E a irmã, o que a irmã tem a falar? Fala, pastor, o biquinho de pão. Mas também, pastor, diferente dele, eu odiava biquinho de pão. Pastor, quantos problemas esse homem enfrentou comigo, e eu dentro de casa, e o Senhor, por causa do maldito do biquinho de pão. Pastor, o senhor acredita que depois da nossa lua de mel, no nosso primeiro café da manhã, eu estou vendo aquele homem passar manteiguinha naquele biquinho de pão, que ele já estava me irritando, e de repente ele esticou o mãozão assim na minha direção. Eu lembrei só do Senhor, é pegar ou largar. Pastor, eu estou comendo biquinho de pão há 50 anos, mas o nosso casamento está bombando. Vale a pena abrir mão. Vale a pena abrir mão, em função dela, em função dele, em função dessa construção. E nós não pensamos nos filhos, mas eles vão repercutir as nossas atitudes lá fora na sociedade. Eles vão crescer, vão casar. Um dia desse eu estava com 6 pirralhinhos, hoje estão todos casados, eu estou com 7 netos hoje. A gente acha que eles não crescem, e nós somos referência para ele. Nós precisamos abrir mão, é um princípio poderoso. Nós precisamos transformar a casa da nossa morada em um lar. Tem diferença? Tem. Quando eu falo em casa, eu estou falando disso aqui, ó. Uma estrutura, uma construção civil. Eu preciso transformar aquele local da minha morada em um lar. Eu estou falando de uma dimensão espiritual, um local onde Jesus tenha prazer de estar. E se você conseguir isso, você vai ver as pessoas chegarem na tua casa e sentir algo diferente. É o perfume, é a cor, tem um negócio diferente aqui. É a presença dele. É a presença dele. Como construir um lar? Princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Se a gente não pegar a Bíblia e fazer dela o nosso manual, nós vamos bater com a testa na parede. É aqui que nós vamos aprender a caminhar. Falando de uma construção civil, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Eu tenho terreno, o que eu vou fazer para construir alguma coisa? Qual é o mais importante? Alicerce. Será que para uma construção espiritual eu encontro na Bíblia um alicerce? Vamos abrir nossa Bíblia, Mateus 7, 24. Vamos ver se tem um alicerce aqui. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, condicional, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o alicerce aí. Que rocha é essa? Que rocha é essa, igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha do meu lar. É sobre esta rocha, é sobre esse alicerce que eu vou edificar a minha construção. É sobre esta rocha. Eu preciso colocar essa rocha na construção, para aqueles que já estão casados, para aqueles que vão casar. Olha, para aqueles que estão casados e sabem que já casaram filhos, como eu, casei 6. Se tem um momento de tribulação na vida do pai e da mãe, é a hora do casamento. Primeiro que você arranca um pedaço do teu coração, e depois é que você tem uma coisinha chamada lista de casamento, lista de convidado. Que coisa boa, que coisa boa. O pai, o dono da festa, os pais, é o que menos direito tem, porque tudo é deles. Pai tira do seu, tira dela, tira, e eles vão botando gente.
No casamento da Evelyn, eu falei, chega, porque tiraram todo mundo. Ela falou, o primeiro da lista, deixa em branco, que eu vou colocar o nome. Quem é, pai? No dia você vai saber. Porque invariavelmente tiravam do meu. Aí no dia de apresentar lá no cerimonial, eu botei Jesus Cristo na... Pai, você vai pagar esse mico? Já paguei. E quando chega lá no Garden, na hora da festa, a menina, me apresentei para ela. Ela falou assim, o senhor quem é? Eu falei, sou o pai da noiva. O primeiro já chegou? Ela foi lá. Ele vem? Eu falei, não, já está aí. E vai com eles. Nós precisamos colocar Cristo. Olha o que o texto diz. A chuva desceu, rios transbordaram, ventos sopraram e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre o alicerce que é Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos colocar isso aí na nossa caminhada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. A chuva desceu, rios transbordaram, ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha a quantidade de meninos e meninas homossexuais, casas que caíram, famílias destruídas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, entender que como igreja, não estou falando disso aqui, estou falando eu, você, nós somos a noiva. A noiva. Nós precisamos entender, eu sou a noiva de Cristo. Eu ouvi uma história há pouco tempo, achei muito interessante. Diz que um pai de um filho único preparou o filho para o casamento, diz que foi uma coisa linda aquele casamento. Ele foi para a repartição dele depois do casamento. Olha, Alexandre, o que ele falava: meu filho, você tinha que ver o sapato do meu filho, o brilho dele incomodava, de tão brilhoso que era, cromo alemão, a calça, ouvindo ele falava, ele foi incomodando todo mundo, falando daquele noivo. Aí um colega falou: vem cá, e a noiva, você não fala nada? E ele falou: ela estava toda de branco. É a característica da noiva do Senhor. A noiva precisa estar de vestes brancas, e a família é responsável por esse entendimento. Como noiva, como família, eu preciso entender a grandeza de estar ali dentro daquele núcleo familiar, fazendo diferença. O apóstolo Paulo fala: não vos conformeis, pelo amor de Deus, não vos conformeis com esse mundo, não deixe as marcas do mundo entrar. Nós, como família de Deus, nós precisamos marcar o mundo, porque nós somos luz e nós somos sal. Precisamos fazer diferença como família lá fora, não deixar as marcas do mundo entrar dentro da nossa tenda. Se tem uma coisa que quem casa sabe, noivos, solteiros, é qualidade de vento. Entra um vento, sai outro, sai um, entra outro. E é vento de desemprego, é vento de enfermidade, é vento de aborrecimento, é vento de tudo quanto é tipo. Mas a palavra de Deus garante: se você colocar o teu lar sobre a rocha que é Jesus, vai ventar, vem temporal, vem ter trovoada, mas a casa não vai cair. Eu preciso crer nisso e viver isso. Aquele que ouve e pratica. Continuando essa construção, vamos colocar agora as colunas tão importantes. A primeira coluna: temor ao Senhor. Foi falado aqui pelo irmão Ricardo, pastor Ricardo. Sabedoria, temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Como marido e mulher, eu preciso passar para meus filhos, para minha descendência, a importância de ter temor a esse Deus. Nós estamos falando de um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente. Eu não posso abrir mão disso. Coluna do meu lar, a presença de Deus tem que ser real. E ela só vai ser real a partir do temor que eu tiver a Ele. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe dos nossos limites. Gente, é maravilhoso confiar nesse Deus. Quando eu entendo a grandeza desse Deus, e eu passo a ter temor a Ele, a minha saída de casa, Ele está comigo. A minha chegada em casa, Ele está comigo. Cada pedacinho do meu corpo que ia sendo formado no ventre da minha mãe, Ele conhecia, Ele sabe, Ele escreveu a respeito.
Que coisa maravilhosa eu temer esse Deus. E aí a gente vai já para a segunda coluna. Qual é a segunda coluna? Comunicação. Na construção de um lar é preciso a comunicação, que ela seja uma comunicação perfeita. E nós vamos encontrar no livro de Colossenses como deve ser esta comunicação. Uma comunicação que agrade a Deus, não a comunicação que envergonha o Evangelho. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 4, versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como haver de responder a cada um. Eu preciso ter um relacionamento familiar com palavras de amor. Eu preciso entender que esse Deus que eu coloquei como coluna da minha casa é um Deus de amor. E do momento que eu declarei Jesus Senhor da minha vida, eu sou filho desse Deus. Se eu sou filho dele, eu fui gerado de novo, a primeira característica de um novo convertido tem que ser amor. Se eu fui gerado de novo por um Deus que é amor, o amor tem que estar dentro da minha casa. Eu preciso entender isso, e a minha comunicação com o meu e com os meus tem que refletir esse amor de Deus. Eu preciso entender isso, viver esse amor. Impressionante como a gente que caminha, eu e do Ciné, temos vivido isso aí, essas experiências. Casais que nos procuram para dizer que o casamento está chegando ao fim por falta de comunicação. No período do namoro, fala-se até o que não se deve falar, né? Abre intimidade de um para o outro, fala demais. O exemplo do Mateus e a Isabelle, que casaram há pouco tempo. Mateus passava o dia lá em casa, o sábado quase inteiro. Na hora de ir embora, ele esquecia de falar alguma coisa, tinha que voltar, ou tinha que chegar em casa e ligar para ela. Falei, está falando quem? Mateus. Vocês passaram o dia inteiro junto. Não, pai, esqueci o negócio. Aí casa, falta comunicação dentro de casa. Não pode. A comunicação é algo real, ela precisa existir. Quando você deixa se comunicar com os seus, a comunicação não se acaba. O que acontece? Os nossos filhos estão tendo comunicação com o mundo. É o mundo que está se comunicando com eles. Porque você não entendeu a grandeza da paternidade, você, mulher, não entendeu a grandeza da maternidade e está perdendo os filhos. 47%, a última pesquisa que eu li, 47% dos meninos e meninas envolvidos no tráfico são filhos de cristão. Como pode? Estamos perdendo os nossos filhos por falta de comunicação. Um abraço é uma maneira de você se comunicar. E nós, às vezes, recebemos dos nossos pais alguns valores e passamos. Meu pai fazia o seguinte, se aborreceu, não fala. Nós atendemos uma família agora no Espírito Santo, eu e a irmã do Ciné, e que nós sofremos com aquela mulher, e depois ouvimos aquele moço, depois ouvimos os dois, e ela foi taxativa, pastor, ele no trabalho, ele é o engraçado, ele se comunica com todo mundo, na igreja, ele é uma bênção, mas quando ele bota o pé dentro de casa, ele fica mudo, não fala comigo nem com meus filhos. E eu perguntei, o que está acontecendo, rapaz? O que é isso? E ele falou assim, eu aprendi isso com meu pai, eu recebi isso do meu pai. Quebra isso agora em nome de Jesus. Isso é maldição hereditária, o nome disso. Se você nasceu de novo, você tem que prezar pela comunicação. Até porque se eu não souber me comunicar com os meus, como eu vou me comunicar com o Deus que é a coluna da minha casa? Não tem como. Se você tiver uma boa comunicação, você tem motivos para dobrar teu joelho à noite e falar com Deus. A oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. Através da oração, nós criamos intimidades com Deus. Qual o tempo que nós temos tirado para falar com esse Deus? O Deus que é coluna do casamento, o Deus que é coluna do nosso lar. Me diz qual o tempo que nós estamos tirando, eu vou dizer como é que está a tua vida. A oração pode muito em seus efeitos. A oração pode muito ser seus efeitos. A igreja sabe do meu problema. Condenado à morte por um câncer com metástase, prometido pela medicina viver até janeiro. Deus mudou, passou para agosto. Não era esse agosto, não é agosto dele. Oração.
Oração dos santos. Quantas pessoas aqui oraram pelo pastor Joaquim? Agora tem um outro motivo de oração, hein? Eu não estou curado ainda não. Tem um outro motivo, irmã Lena. Perdi 80% dessa vista. 80%. E as pessoas, você está rindo, está brincando? Eu falo, fazer o quê? Chorar? Entrar em depressão? A minha filha com um intestino perfurado, quase morreu. A minha mãe está com 138 dias hoje em coma. Eu com meus problemas, a irmã do Ciné com os problemas dela. Eu vou chorar? Ou eu creio ou não creio. Deus é a coluna da minha vida, é a coluna do meu lar. E eu tenho comunicação direta com Ele. Nada impede eu ter uma vida de oração. Eu preciso estar com esse entendimento da importância da oração. Falar com Deus. Falar com Deus. E olha que coisa mais maravilhosa. A Bíblia diz que quando dois dobrarem o joelho, Ele concorda. Ele concorda. A Bíblia diz, em Tiago, diz que a oração de um justo pode muito. De um justo. Você imagina essa igreja orando pelo país? Orando pela nossa cidade, orando pelas eleições. Amados, nós podemos mudar a história dessa nação. Nós aqui, nós, não estou falando dos lados, nós aqui. Se hoje a oração de um justo pode muito, você imagina essa igreja orando, dobrando o joelho. Segunda-feira nós vamos ter a oportunidade. E eu vim aqui uma vez só, e fiquei triste. A igreja vazia. Se você tem um problema, venha segunda-feira. Comece a fazer isso. Que coisa boa, quando às vezes a gente estava orando, eu e do Ciné, um dos filhos entrava dentro do quarto, e a gente está lá do joelho, e a do Ciné chamava atenção. Quando a gente vê orando, não incomoda, faça isso. Hoje a gente, antes deles casarem, antes deles partirem, né? Quantas vezes a gente batia na porta, estava um filho lá de joelho orando. Os filhos vão repercutir aquilo que nós somos como pai e mãe. Precisamos entender que nessa construção a oração pode muito em seus efeitos. Precisamos, como família do Senhor, ter uma vida de oração. Não é orar de manhã para acordar, para tomar um cafezinho, comer um biquinho de pão. Não é orar na hora do almoço, não. É ter um momento com Deus, buscar intimidade com Deus. Se você buscar no nosso manual, você vai ver coisas sobrenaturais que o poder da oração faz. Olha, eu vou falar um segredo aqui para vocês que está na palavra. Quando a gente fala em conversão, mudança de vida, algumas pessoas sabem de onde eu vim, quem eu era, a pessoa que eu era e o que Deus fez na minha vida. Quando eu declaro Jesus Senhor da minha vida, eu fui gerado de novo no mundo espiritual. Eu passo a ter valores sobrenaturais. A minha visão já não é mais a visão humana. Eu posso ver agora com olhos espirituais. Sabe o que significa isso? Eu posso orar, olhar para o céu e ver anjos. Eu posso ver Deus movimentando as nações. Eu posso ouvir a voz do Senhor falar comigo. E que coisa maravilhosa, irmã Tânia. Tu já pensou você entrar dentro do supermercado e Deus pegar uma pessoa que está ali no meio daquela, falar contigo, ó, dá R$10 a ela. Deus já fez isso comigo. Dentro da antiga Casa das Sendas, eu e do Ciné fazendo compra num sábado, dá R$10 a ela. Eu falei, quem, Senhor? Uma multidão de gente dentro da Casa das Sendas. Quem, Senhor? Dá R$10 a ela. Eu falei, meu Deus, e agora? A do Ciné, dá para mim. Eu falei, não é você. R$10. Quando chegamos na boca do caixa, Deus me mostrou uma menina com a mãe. O meu coração quase saiu a boca, isso é ela. Dá R$10. Eu falei, chama lá do Ciné. E do Ciné foi, chamou, falou, meu marido está te chamando. Peguei R$10 com vergonha. Nós cremos, mas não confiamos nesse Deus. Filha, Deus mandou te dar isso aqui, mas já queria correr. E quando ela abriu a mão, ela falou, glória a Deus, dentro da Casa das Sendas. Se tivesse um buraco, eu caía ali dentro dele, de vergonha. E a garota começou a chorar, veio a mãe. O que foi? Mãe, olha aqui, mãe. A mãe chorando falou assim, pastor, nós trabalhamos numa mesma casa de família. A nossa patroa viajou e não nos pôde pagar. E minha filha hoje vai cantar num coral. E ela precisava comprar uma saia que custa R$9,90. E ela entrou aqui pedindo, Senhor, manda um anjo me dar esse dinheiro. Não que eu seja anjo, um anjo gordinho não. Mas Deus me usou. E um ano depois, numa consagração na Taquara, pastor Eliseu pregando, falou, irmão, se a gente estiver ligado no céu,
Deus te usa onde você estiver. Nada da minha igreja, uma ovelha minha, entrou dentro da casa das cenas, opa, fui eu. Parei a pregação, pastor, fui eu. O que foi, irmão? Vem cá. E eu falei, foi comigo. Sentidos espirituais. O abrir da tua boca tem que ser para abençoar. A tua mão você pode curar, toca, não tenha vergonha, creia no poder que há no nome de Jesus. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Agora, para eu passar por essa prova toda e ser aprovado, sabe onde tem a escolinha? Lá no teu endereço. É lá que é a escolinha. A escola da vida é dentro da tua casa. Se você não for aprovado ali, lá fora você não vai ser. E aí coloque amor nas minhas palavras. Nós usamos máscaras. Nós precisamos viver o Evangelho. Tem gente preocupada em pregar, nós precisamos viver o Evangelho. E a gente começa a viver o Evangelho dentro de casa. É ali não posso, ali eu tiro a máscara, ali eu sou o que eu sou. E ali que eu tenho que dominar minha língua, dominar minha natureza, ali que eu tenho que ser um pai, ali que eu tenho que ser mãe, ali que eu tenho que ser filho, é ali que eu tenho que me posicionar. Terceira coluna, amor. Como pode um casamento ter continuidade se faltar amor? O apóstolo Paulo diz que o amor não acaba. Mas não é aquele amor que aparece na mídia, aquele amor que a Globo tem colocado aí, não. Estou falando um amor pleno, um amor que você possa sentir prazer, Jesus possa sentir prazer e estar dentro da tua casa, porque ali tem um verdadeiro amor. Se você não entender a grandeza desse amor dentro da tua casa, aqui fora você não vai viver esse amor. E esse amor tem que ser a um nível que ele transborde e se transforme em compaixão. Eu como noiva, eu como igreja do Senhor, eu tenho uma missão. E qual é a missão da igreja? Ir e pregar o Evangelho. E como eu posso ir pregar o Evangelho se a minha vida não está no altar? Se eu ainda não estou vivendo na plenitude daquilo que Deus me preparou? Não importa de onde eu vim, não importa o que eu era, eu tenho que saber o que eu sou hoje. Hoje eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso entender que na hora da angústia eu olho para cima, é de lá que vem meu socorro. O Senhor dos Exércitos, Ele nunca nos vai nos desamparar. Eu preciso viver esse amor, amor à minha esposa, amor aos meus filhos, amor aos meus pais e amor a esse Deus. É o maior de todos os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo? Quem é o teu próximo? Tem alguém mais próximo teu do que mamãe, papai, os filhos? Há 40 anos atrás, eu tinha minha mãe e meu pai com vigor, a irmã do Ciné, papai e mamãe com vigor. Hoje, papai e mamãe da Dulciné já foram, meu papai já foi, a mamãe está a caminho do abraço do papai. Estão ficando eu e ela. Os filhos já foram, estão eu e ela. Se não tiver amor, o ninho fica vazio. Eu preciso viver esse amor agora, namorado. Eu falei agora mesmo para o irmão Mauro, como é que vai sua namorada? Ele até se assustou. Tem que tratar a irmã do Ciné como namorada. Bajulando, agradando, dando presente, fazendo... É isso que eu preciso, esse é o amor. Porque eu recebo isso de Deus. Aqui agora, trocando as minhas palavras pelas palavras do pastor Alexandre, na hora do ofertório, eu tenho que ter amor por esse momento. Eu tenho que ter amor por esse momento, porque se eu for pontuar o que eu recebo de Deus, os benefícios que eu tenho recebido desse Deus, meu Deus, eu vou estar em dívida o resto da minha existência. Eu preciso viver esse amor. Eu preciso, como homem, como chefe de família, como líder, como cabeça, como pastor, eu preciso viver esse amor. E esse amor, ele chega a um nível de transbordar. É quando eu passo a ter compaixão pelas almas que estão lá fora. Porque esse é o nosso papel como noiva, esse é o nosso papel como igreja do Senhor. Amar aqueles que estão lá fora, nas trevas. Eu olhei para aquele moço, Tiago, lá na sexta-feira. O meu coração se apertou. E se eu entrasse naquela igreja sem abraçar aquele moço, eu não conseguiria dormir aquela noite. E eu abraço, amigos. Eu abraço. Eu nunca recebi um abraço do meu pai, nunca. Mas hoje, onde eu passo nesse planeta,
eu sinto prazer em Deus. Eu falei para a irmã Dulcineia, a Dulcineia falou assim, nós tivemos uma ministração há pouco em Cachoeira de Macacu, domingo passado, e a hora que eu fiz o apelo, irmão, vieram 47 pessoas, casais, 47 casais à frente, e eu falei, Dulcineia, me ajuda, porque eu quero abraçar esse povo. E à medida que eu ia abraçando, as pessoas iam fazer uma fila do lado, porque não queriam o abraço da Dulcineia, queriam o meu abraço. Por que? Será que o meu abraço é diferente? Não, porque eu não recebi, eu valorizo o abraço. Aquilo que eu não recebi do meu pai, hoje eu faço questão de abraçar. E vocês todos sabem que eu abraço mesmo. Eu abraço com paixão, abraço com compaixão, abraço com amor. E um inimigo que está dentro da igreja, que a igreja está cheia de gente infiltrada, um dia falou assim, Joaquim, se eu abraçar como você, eu caio. Repreendido em nome de Jesus. Eu preciso transmitir ao próximo o perfume de Cristo. Eu preciso transmitir ao próximo o abraço de Cristo. É na minha caminhada, por onde eu rodo nesse Brasil, eu sou o que sou. E a quarta coluna, para terminar, quando eu achar que eu já estou amando com o amor de Jesus, eu preciso aprender a perdoar, porque Ele me perdoou. Talvez tenha aqui alguém que possa falar, não, eu perdoo com facilidade. Será que perdoa mesmo? Quantos filhos você já perdeu para o tráfico? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, amados. Da mesma forma que Ele me perdoou, eu sou merecedor do inferno. Vocês não conhecem o velho Joaquim. Eu sou merecedor do inferno, por tudo que eu fiz para essa sociedade, por tudo que eu fiz pela minha família. E Deus agora me tira do lamaçal do pecado, me coloca aqui. Eu estou aqui em nome dEle, falando em nome dEle, com a autoridade que Ele me dá. Gente, não tem como mensurar isso. Ele me perdoou. Ele me perdoou. E às vezes a gente vê dentro de casa situações de mal entendido, que vão dormir um e outro aborrecidos. E a palavra diz que não deixe o sol se pôr, nem a tua oferta vale, marido e mulher, pais e filhos. Nós precisamos entender a grandeza do amor, não tem como desvincular uma palavra da outra, amor e perdão. O livro de Efésios, capítulo número 5, capítulo 6, você vai ver lá, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Mas que ira é essa? É bater, gritar, tudo, é a mentira. São exemplo de vida que às vezes nós passamos para os nossos filhos, e depois queremos brigar com ele. Se o telefone tocar para mim, diz que eu não estou. Isso é mentira. E o pai da mentira a gente sabe quem é. E aí aquele garoto vai aprendendo isso aí, e isso vai ter repercussão lá fora na sociedade. Você imagina que uma pessoa com o nome de Sérgio Cabral, quando era pequenininho, adolescente, ele foi na igreja? E ele aprendeu alguns princípios? Ou será que o papai e a mamãe dele ensinam, você quando crescer vai ser corruptozinho, papai vai te ensinar, a mamãe vai te ensinar? Não, é o mundo que está lá fora querendo comer, pegar os nossos filhos, que faz isso. Se nós colocarmos na base da nossa construção Cristo, o temor ao Senhor, a oração como comunicação, o amor e o perdão, amados, aí nós podemos garantir, que está escrito na palavra, somos em tudo mais do que vencedor. Em tudo. Como igreja do Senhor, nós temos viajado por esse Brasil afora, e na hora que a gente aplica lá o nosso trabalho de cura interior, amados, igreja, não estou falando, é igreja, a quantidade de pessoas que vem à frente, com problemas dentro de família, dentro de casa. Eu fui pregar no sertão do Ceará, 411 pessoas numa noite aceitaram Jesus, e sabe qual era o problema delas? Falta de perdão. Falta de perdão. Você imagina como pai, você fala não para um filho, dependendo da forma como você fala esse não, aquele garoto vai entender, o meu pai, o meu herói está querendo o meu melhor, mas dependendo de como você fala, aquilo cria uma marca na alma daquela criança. Um não mal falado, você imagina as outras coisas que a gente sabe que acontece. Nós aprendemos na palavra que nós somos divididos em corpo, alma e espírito.
A nossa alma tem um porão, onde ficam registrados as nossas emoções, boas e más. As boas não vão trazer problema, mas as más emoções, elas trazem marcas profundas, que vêm aprisionar o nosso ser, e você não vai conseguir nunca viver na plenitude daquilo que Deus separou para você, se você não entender a grandeza do perdão, porque só liberando o perdão que essas marcas saem. E essas marcas às vezes vêm da meninice, vêm do ventre de uma mãe, uma gravidez indesejada, um sexo contrário àquilo que eu esperava, eu abro o meu bocão e amaldiçoo aquilo ali, sem que eu perceba, eu estou criando uma marca. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm marcas na alma, eu creio. Espancamento. Quantas crianças, porque papai batia, eu vou ter que bater, e aquela criança cresce com esses traumas, e chega ao casamento mal resolvida, casos mal resolvidos, aprisionando os sonhos de Deus na minha vida. E aí o que acontece? Casa, e não consegue ser feliz, não consegue se realizar, uma família desestruturada. Por quê? Porque os padrões bíblicos, os princípios bíblicos não conseguem, porque eu estou marcado pelo meu passado. É necessário uma cura interior. Não importa a tua idade, não importa o tempo de vida que você tem, mas se você desejar nesta noite, o Deus que cura, Jeová Rafa, está aqui presente, e não importa o tamanho da tua dor, Ele cura, Ele sara, e você pode sair daqui leve, e esse mesmo Deus traz à existência os sonhos dEle para a tua vida. Às vezes nós chegamos, o pastor Roberto usou uma expressão interessante, há meninos ali em Nova Holanda, que nascem, crescem, casam e morrem, sem nunca ter atravessado a Avenida Brasil. Que coisa tremenda, né? O mundo deles é aquilo ali, o mundo deles é aquela comunidade, nasce, cresce, morrem, sem atravessar a Avenida Brasil. Ele não interessa o que está do outro lado, é ali, ele é feliz. E eu posso afirmar, que tem pessoas que nascem, crescem, se casam, têm família, e não provam a plenitude do amor de Deus, porque estão presos ao passado, presos a lembranças do passado. E a gente, quando está trabalhando, a gente fala em oração, no jejum, e às vezes eu olho para dentro dos olhos de uma pessoa, o Espírito já me incomoda, o Espírito já me incomoda, e é impressionante. E eu falei do Senhor, se prepara que nós vamos orar por aquela pessoa ali, e é só eu chegar perto, Deus revela tudinho. Marcas do passado. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Como está o brilho dos teus olhos? Vai refletir o que está na tua alma. Se a tua alma está marcada por lembranças do passado, você está prisioneiro desses sentimentos, e esses sentimentos te aprisionam de tal forma, trazendo enfermidade para o teu corpo físico. Está provado isso. Mágoa, tristeza, raiz de amargura, tudo isso provoca câncer. Nós estamos vivendo hoje um momento em que a saúde pública está falida, e a gente olha para as pessoas doentes, sem esperança, e como igreja do Senhor, a Dulcineia falou alguma coisa para mim agora dentro de casa, eu não sei se foi ela, foi a Dulcineia, não foi a Dulcineia, nós topamos com um vizinho de frente do apartamento, e um vizinho atribulado, que tem um cachorro lá que ataca todo mundo, e abrimos a porta junto, e ele saiu com o cachorro atribulado. Aí a Dulcineia falou, tem que falar de Jesus para ele. Eu falei assim, a minha vida fala de Jesus, o meu andar, o meu vestir fala de Jesus, ele tem que olhar e vai saber, e se eu me pronunciar, tudo bem, mas independente da minha pronúncia, da minha verbalização para ele, ele sabe que eu sou um servo de Deus. Eu creio nisso. Vida no altar, essa é a família que Deus quer. Nós estamos vendo aí, pelo que está acontecendo nesse momento no planeta Terra, e principalmente no Brasil, com certeza a palavra de Deus se cumprindo, a volta de Jesus. A volta de Jesus está aí. E quer ter uma notícia boa? Ele preserva a família. É a família que ele quer preservar. Só vai lá para a história, você vai ver a família de Ló, a família de Noé. Ele quer preservar a nossa família, irmão Jonas.
Ele olha assim: vem, irmão Jonas, você caiu no meu agrado, vem. Nós precisamos nos posicionar como homens, como sacerdotes, como líderes. Há um dito popular muito interessante, que a tropa tem a cara do líder, André. A tropa tem a cara do líder. O primeiro local que eu tenho que liderar e com louvor é a minha casa. Se eu não for um bom líder dentro da minha casa, nada aqui fora resolve. Não há nada que possa substituir o fracasso de uma família. Não há nada, não tem dinheiro no mundo que possa mudar isso aí. Eu preciso entender que é eu que vou conduzir naquele grande e terrível dia. Eu vou ter que apresentar a minha família ao Senhor. Qual é a tua referência de pai? Qual é a tua referência de mãe? Tem jovens aqui que vão estar se casando. Essa palavra serve para vocês também. Honrar papai e mamãe é princípio de sabedoria. Nós casamos, a palavra de Deus não diz: olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, abandona sua família. Não, nós precisamos continuar honrando papai e mamãe, porque nós somos o porto seguro deles. Os nossos filhos são como navios, eles foram produzidos para singrar os mares, mas quando ele precisar, ele volta no porto seguro. E nós temos o nosso porto seguro, não temos? Então nós temos que ser o porto seguro dos nossos filhos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero encerrar essa palavra agradecendo a Deus por essa oportunidade, e eu quero ministrar na vida da igreja Filadélfia. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu posso, pela experiência que o Senhor tem nos conduzido nessa caminhada, eu posso afirmar que tem pessoas aqui que têm marcas profundas na alma. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você quer se livrar dessa marca, só Deus pode tirar essas marcas da tua vida, do profundo da tua alma. Se você até o dia de hoje está frequentando igreja e não conseguiu viver na plenitude daquilo que Deus sonhou para você, a palavra de Deus, que é a expressão da verdade, ela garante que os sonhos dele a teu respeito são os melhores. E por que você não está vivendo esses sonhos? Talvez por marcas do passado. Eu queria te convidar a vir à frente e receber um abraço do pastor Joaquim. Vem à frente, eu quero te abraçar e quero ministrar na tua vida toda lembrança do passado, tudo aquilo que trouxe dor à tua alma, tudo aquilo que trouxe tristeza, raiz de amargura e que tem te incomodado. E Deus sabe o quanto tem te incomodado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, e às vezes essa noite tem sido longa na tua vida, mas hoje, terceiro domingo, dia da família, Deus quer te libertar desse peso que você tem carregado aí.